Tomazini, do Grupo Senatec. Um colega que pegou um determinado tema, teve um compromisso profissional e pediu para que eu fizesse essa apresentação. O tema é muito legal, trata-se de análise de perfil e eu vou procurar, na verdade eu peguei isso no final da semana passada, estou começando a estudar isso hoje, segunda-feira, dia 31 de julho. E a minha expectativa é tentar identificar esses perfis comportamentais para que em uma conversa com o cliente ou uma conversa com uma determinada pessoa, numa determinada negociação, eu possa rapidamente identificar qual é o perfil dessa pessoa e tentar conduzir a minha conversa para atender os anseios dela. Esse é o objetivo, vamos ver se eu consigo. Pessoal, torce por mim. Um abraço a todos. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. Todo mundo me conhece, eu sou o Aldo, tá? E antes de começar, na verdade, eu queria agradecer, né? Eu acho que primeiro agradecer ao Nilo, que me deu a oportunidade de estar aqui. E em segundo lugar, agradecer, acho que todos nós temos que agradecer. Hoje é terça-feira, são 10h10 da manhã. Nós deveríamos estar aonde, pessoal? Todo mundo no escritório, trabalhando, tem metas para serem cumpridas. O Brasil passa por uma fase crítica, as empresas também. E onde nós estamos? Estamos aqui, né? Tentando aprender, tentando melhorar o nosso dia a dia. Então, acho que antes de mais nada, a gente tem que agradecer a empresa por estar proporcionando esse momento aqui. Acho que isso é muito importante, tem que ser lembrado por todos cada vez que vem aqui, tá certo? E terceiro, a vocês e, antes de mais nada, a Deus. Quem tem meu WhatsApp, vê lá minha mensagem, agradecendo a Deus todos os dias. E eu sou um cara que falo muito obrigado. Não sei se vocês já perceberam isso, mas quem me conhece, eu agradeço o dia inteiro. Porque eu acho que o fato de você estar aqui e estar vivendo o presente é um motivo de agradecimento diário, pessoal. Bom, é um tema difícil, eu confesso a vocês que eu não tenho problema nenhum na oratória, de falar em público. O Marcelo, o pessoal me conhece, faço apresentação. Talvez hoje eu gagueje um pouco, porque o tema é difícil, não é um tema que eu estou acostumado no dia a dia, tá? Então vocês vão me ajudar, a Vivian vai me ajudar, a Kátia se escondendo lá, que assistiu ontem, também vai ajudar, tá certo? Então vamos lá. Eu queria começar, na verdade, bom, o tema é análise de perfil, todo mundo já sabe. Antes de entrar no tema, eu queria mostrar um vídeo que eu acho muito interessante, que não está diretamente ligado à análise de perfil, porém está ligado a todo o tema que a gente tem, ao nosso dia a dia, enfim, aos nossos objetivos, tá? Todo mundo conhece o Leandro Carnal, é um sem comentários, né? Sabe que o cara é fera. E o que ele fala aí eu acho muito importante. Vamos refletir um pouquinho antes de entrar no tema propriamente dito, tá? Em plena crise, só que há pessoas neste ano de crise que perderam, outras se mantiveram e outras prosperaram. Então não é a crise que faz diferença, é a sua reação diante dela. A crise veio para todos os 206 milhões de brasileiros. Há pessoas que afundaram, há pessoas que mantiveram o que tinham e há pessoas que hoje estão melhores do que estavam há algum tempo. É claro que hoje, no momento da crise, eu vou dar uma pista histórica importante. O que é crise? É quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. Todo mundo sabe dirigir numa boa estrada em dia de sol. Pouquíssimas pessoas sabem dirigir numa estrada com chuva à noite esburacada. A crise separa quem é bom de quem é ruim, o amador do profissional, de quem veio o mundo a trabalho ou a passeio. Todo mundo sabe, em situação sem estresse, ser calmo. Poucas pessoas são calmas em situação de estresse. Todo professor é ótimo se a turma for ótima. Poucos professores são bons quando a turma é resistente. Todo mundo pode vender para o cliente fácil. Pouca gente pode vender para o cliente difícil. É o cliente difícil que separa o amador do profissional. O outro não precisa. Importante. Crises passam sempre, sem exceção. Toda crise passa. E aqui já vem a pergunta: onde você quer estar quando essa crise passar? Com quem? Onde você quer estar quando essa crise passar? Tá aí, pessoal. Eu acho importante esse vídeo, acho que tem muito a ver com o nosso tema, tá certo? E é importante as palavras dele, né? Ou seja,
Todo mundo sabe dirigir num dia normal, de sol, numa estrada boa. Agora, pouca gente sabe dirigir num dia de chuva, esburacado e à noite. Isso difere um amador de um profissional. E o que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é isso. Nós estamos caminhando para ser cada vez mais profissional e saindo do amadorismo. Então, o hacker proporciona a gente esse tipo de ferramenta, esse tipo de atitude, e eu acho que a gente tem que aproveitar e pensar nas palavras dele, ou seja, onde a gente quer estar quando a crise passar. A crise vai passar, com certeza. Já tivemos outras, os mais antigos sabem disso, talvez não tão acentuada como essa, mas passaram e essa também vai passar. Então a gente tem que, é o momento de se preparar, de investir em cada um de nós para poder superar e estar preparado para que a hora passar a gente consiga decolar de uma forma sustentável, que é o que a gente faz aqui, tá? Bom, entrando no tema, pessoal, eu queria, eu vou tentar montar uma didática aqui para facilitar um pouquinho a compreensão de vocês, tá? No dia que o Marcelo deixou o tema aqui, ele colocou 4 perfis. E naquele dia, ele colocou o dominante, o extrovertido, o paciente e o analítico. Lembram disso? Então vamos lá. Ele colocou o dominante, né? O extrovertido. O paciente. Isso foi naquele dia. Estudos mais recentes, uma linguagem mais atualizada, pessoal, hoje já não se fala mais nessa mesma linguagem. O dominante continua dominante. O extrovertido é o influente. O paciente é o estável. E o analítico é o conforme. Então, nós vamos trabalhar com essa linguagem aqui, mas sempre lembrando do sinônimo deles, que é para facilitar o nosso entendimento também. Estou curioso com os 4 quadrantes embaixo aí desenhados aí. Então, nós vamos trabalhar neles agora, né? Então, esses são os 4 quadrantes, tá? Então, eu tenho o influente, aqui é o estável, o dominante e o conforme, tá? Então, como é que isso funciona basicamente? Se a gente traçar aqui uma linha, tá? Ou seja, separando o influente do estável e o dominante do conforme, esses dois aqui para cima, tanto o influente quanto o estável, são voltados para pessoas. E o dominante e o conforme, tarefas. Então, isso vai ajudar bastante a gente sempre olhando esse gráfico. Notem que o estável, que é o S, é o oposto do dominante. E o influente, o oposto do conforme. Então, isso também vai ajudar bastante a gente a entender esses perfis, tá? O estável e o conforme, eles recebem do ambiente, tá? Recebem do ambiente. E o influente e o dominante impõem ao ambiente. Então a gente vai lembrar sempre desse gráfico aqui, vocês vão ver que no decorrer da apresentação a gente vai utilizar ele bastante e vai ajudar a gente a interpretar. Nós vamos começar a apresentação nesse sentido, aqui vai ser o 1, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta apresentação, tá certo? Só um detalhe, analisando isso aí, qual que você acha que é o
o perfil do Aldo. Fazendo essa analogia de dominante e extrovertido com paciente analítico. Depois desse desenho que ele fez aí, ó. Concordo. Extremamente conforme. Normalmente, exatas, né? Eu sou engenheiro, então as pessoas que são formadas em exatas têm um pouquinho a tendência do conforme. Aí. Não sei se os meus colegas engenheiros compartilham da mesma ideia, mas o pessoal de humanas já tem um perfil um pouquinho diferente. Na verdade, o perfil, todo mundo tem os 4, tá, pessoal? A gente vai falar isso também. É que tem mais acentuado, eu, por exemplo, tenho mais acentuado o perfil conforme, o analítico, tá? O que quer tudo em detalhes, preciso, né? Mas, enfim, o que é perfil comportamental, afinal, pessoal? É a maneira de identificar, é a maneira que a gente tem de decifrar como as pessoas se manifestam quando submetidas a estímulos. Ou seja, quando eu estou numa conversa com uma pessoa, quando a gente está num trânsito, como é que a pessoa se manifesta? Qual é o perfil dela? Como ela reage aos estímulos? Tá certo? Esse é o perfil comportamental. Por que isso é importante? Bom, a gente vai ver aqui vários exemplos. Isso é uma ferramenta muito importante, não só para nós no dia a dia, mas também para uma empresa. Por exemplo, a Vivian, a hora que for definir com o Renato um perfil de um funcionário, onde essa pessoa vai trabalhar? Vai trabalhar no financeiro, vai trabalhar em vendas, vai trabalhar no RH? A gente vai poder entender um pouquinho aqui que, dependendo do perfil que você colocar, da função que ele tiver, ele não vai ter o rendimento, a eficácia que ele poderia ter se o perfil coincidir com aquilo que a gente está buscando na atividade dele do dia a dia, tá? Então, é isso. Perfil comportamental basicamente é isso. Vamos agora entrar no dominante. Para falar do dominante, pessoal, vamos mostrar uma foto que eu acho que também vai ser bastante importante. Desculpa. Vai ser bastante importante para a gente começar a interpretar o gráfico que a gente vai levar. Eu coloquei lá para não ficar mostrando. Então vamos lá, o dominante. Olha essa foto, pessoal. Vamos tentar interpretar essa foto. Aí, basicamente, está o perfil do dominante. O que vocês enxergam? O que a gente conclui nessa foto aí? O que a gente pode afirmar? Olha lá, um cara dando um murro na mesa. É um cara que se impõe. É um cara imperativo, predominante. Olha lá, decisivo. Que mais? Autoritário. Que mais, pessoal? Decisão rápida. Você acha que um cara desse gosta de uma pessoa indecisa? Detesta indecisão. Olha, vamos lembrar dessa foto. Essa foto diz bastante, pessoal. Quando a gente combinar num dominante, murro na mesa. Tá aí, ó. Esse é o perfil dominante, pessoal. E a gente... Odeia DR, confiança, autoconfiança, alta expectativa. O dominante, pessoal, tem alta expectativa com ele e dos outros, tá? Então, se você for chegar para um dominante, você tem que... Um cara não gosta de conversa fiada. Chega lá, olha, o time perdeu ontem. Cara, ele não quer saber de time. O que você tem? Vai no ponto. Qual é o teu objetivo? E é o que o Marcelo falou agora há pouco. Às vezes você fala, fui lá, o cara me falou, não. Se você não for direto, não for objetivo, não funciona com o dominante. O cara tem decisão rápida, entendeu? Ele pega a situação e toma a decisão e dá o basta. É essa foto. Então, lembrando essa foto, didaticamente vai ajudar muito a gente a interpretar. Vamos ver se a gente acertou no que a gente falou. Olha lá. Acertamos? Olha lá. Basicamente é o cara que detesta indecisões, gosta de respostas diretas, autoconfiança, o cara é enfático, exigente com ele, com os outros, tá? Ele gosta de se sentir tranquilo quando arrisca, toma decisão, é rápido, possui alta expectativa com ele e com os outros, direcionado para resultados, e é um cara que se chateia muito fácil, pessoal. Ou seja, se você não chegar e não souber abordar, você vai falar, pô, mas o cara já está... É o tipo do cara, não é para você ficar chateado, é o perfil dele, entendeu? É o que a gente está falando. Cada um tem um perfil, cada um se manifesta diferentemente quando estimulado. E esse tem essa característica, certo? Bom, dando continuidade. Estou trocando toda hora aqui. Bom, quais são as forças que ele tem? Quais são, não nem os pontos fortes, mas aquilo que ele se sente bem. Independente, tem soluções criativas para problemas,
gostam de direcionar os liderados. Olha, é assim, deve ser feito dessa maneira, o cara é bem enfático, bem objetivo, tá? E orientado a resultado, tá? Não tem essa de... O cara, ele foca onde? No resultado. Você acha que, por exemplo, um empresário que não tiver esse perfil, pode até dar certo, mas vai sofrer mais. É o perfil do Nabil, né? Basicamente é esse. Ele toma... Eu fiz algumas apresentações e o Marcelo estava, e o Nabil estava, e você começa a falar, ele já entendeu que está lá, já vai no ponto, você já vai estar no segundo slide, você não está falando do primeiro, ele já sabe que está no segundo. Vai no ponto. Basicamente, se ele estivesse aqui... Então, é o dominante, é o autodominante, tá? Não tem como escapar. Olha lá, quais são os objetivos dele? O cara tem controle da situação, gosta de desafios, de novo, independência, e decide. É o cara que decide. Não tenha dúvida que o cara vai tomar uma decisão rápida, diferentemente de quem, pessoal? Olha aqui, lembrando do gráfico agora. Do estável. Tá? Ele é o oposto do estável. Então, tudo que a gente está vendo aqui, o estável é basicamente o oposto. Se esse toma a decisão rápida, o estável vai tomar a decisão lenta. Se esse ouve pouco, esse vai ouvir muito. Tá vendo, pessoal? Então, olha o gráfico e olha a foto. Lembrando dessas duas coisas, a gente vai conseguir memorizar isso facilmente, alinhado às palavras que a gente está falando. E aí, talvez, o objetivo nosso, evidentemente, aqui, pessoal, não é... Eu até brinquei outro dia numa reunião, a gente não está preparado para definir ainda. Como a gente estava trocando uma ideia com o Marcelo ontem, o cara, um coach verdadeiramente que estuda isso há anos, ele vê o Fábio sentado, ele sabe qual é o perfil dele. Vê o Tony sentado, só de olhar, nós estamos muito longe disso. A gente está começando, é o primeiro passo que a gente está dando para tentar entender. Eu, por exemplo, sabia que tinha alguns perfis, já tinha visto o tema no passado, mas não dessa maneira como eu estou vendo agora. Creio que para alguns até seja novidade isso aqui, tá certo? Até bom, porque às vezes, como a gente falou, a pessoa, ele teve um tratamento ríspido comigo, meio brusco. Não é que foi com você, não é nada pessoal, é característica do perfil. Então, é importante a gente... Olha a importância do tema no dia a dia. Quando você for abordar um dominante aí, você vai chegar e falar do time de futebol que ganhou, perdeu ontem? Não, você vai ter que chegar e ele vai decidir rápido. Não adianta você chegar lá, você tem que ir com números, dar ideia para ele e o cara toma a decisão. O cara domina, já te direciona e já parte para outra. Não vai perder muito tempo com você, não vai ficar ouvindo você lá, se lamuriar. Não, é aquilo e acabou. Tá certo? Até compartilhar por isso, te veio da japonês. Acho que até para compartilhar o que você está falando, o asiático tem esse tipo de matéria na escola, né? Até os japoneses explicavam para a gente, eles têm muita análise de perfil, e no Japão isso está dentro da cadeia da escola. Eu não sei qual que é o ano, mas eles tentam aprender a identificar perfil de pessoas. Até tem uma brincadeira em empresa japonesa que eles falam que a pessoa tem que estar sentada na cadeira correta. Para cada profissão, responsabilidade tem um perfil da cadeira, e aí quando você coloca a pessoa certa na cadeira correta, ele é feliz e se destaca, né? E aí a gente aprendeu muito isso com eles, porque eles são milenares, e aí eles têm muito job rotation interno, então isso, a gente passou muito por isso, né? Até a pessoa sentar na cadeira correta. Não existe pessoa certa ou errada, cada um tem o perfil, mas eles têm uma característica bem mais elevada do que nós, porque está na escola, né? Bem mais adiantado do que nós. Desde criança, com vários movimentos, então é bem interessante. Nós participamos de eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa na Toshiba, que era o Masuda, que o Aldo conhece. Ele tinha, o Aldo falou, a gente estava numa reunião, ele sabia o perfil da pessoa, só de olhar, e não tinha comunicação, porque ele não falava português, então é um negócio impressionante. É verdade. Então, pessoal, é assim, e tudo que a gente está falando é importante. As pessoas reagem de formas diferentes. Agora, é importante que a gente saiba respeitar a individualidade de cada um, tá? Isso é muito importante. Eu vou citar um exemplo, quem me contou o exemplo foi o Renato. O Renato e o Marcelo fizeram um curso nesse tema aí recentemente, né, Marcelo? E disse que teve uma pessoa que, me corrija se eu estiver errado, o rapaz estava chorando, o senhor lá estava chorando quando começou a apresentação, e chorou, e aí chegaram e falaram, o que está acontecendo? Ele falou, poxa, agora que eu estou entendendo
quanto mal eu fiz para minha esposa, né? Porque o cara altamente dominante, ele não dava chance de a mulher decidir nada. E aí chamaram a esposa dele confirmou, disse que, pô, ela chegou e falou assim, olha, eu tô há anos querendo comer uma pizza de frango e não consigo, porque, mas como você não pede? Não, ele chega na pizzaria, ele já pediu, já chamou o garçom, a pizza já está chegando. Foi interessante, nesse momento do curso, do primeiro treinamento que a gente fez lá, acho que a Elisângela estava junto, e o casal estava fazendo o treinamento junto, e aí os dois já sabiam, eles já tinham feito a análise, né? Então o cara já tinha identificado que ele era um dominante alto, e ela era um S alto, né? E eles já tinham lá, sei lá, 20 e tantos anos de casado, e é o cara dominante, ela estável. E aí, enquanto se falava do dominante, o cara começou a chorar, né? O senhor começou a chorar compulsivamente. Deram o microfone para ele falar, ele falou assim, estou descobrindo agora que eu acabei com a vida da minha esposa, né? Eu falei assim, mas como assim, né? Mas a gente ri, mas era um processo sério, né, na cabeça do cidadão. E aí, enfim, ele falou tudo que ele fez, tal, né, o quanto ele se impôs em cima dela, sem deixar ela respirar. E ela falou assim, é legal que ele está falando isso agora, porque agora eu vou conseguir comer uma pizza de frango. Aí o palestrante falou o seguinte, mas não entendi, como assim? Eu falei, eu estou há anos tentando pedir uma pizza de frango, e na hora que eu vou pedir, ele pede a dele de mussarela. E ele olha para mim e fala assim, essa tá bom para você, né? E como o S, depois o Aldo vai falar, tem o perfil de geralmente aceitar, porque o S ele foge de conflito, então para ela não entrar em conflito, ele entrava na dele. Então era o cara que não queria, a mulher que não queria entrar em conflito, né, juntando com o cara que gostava de decidir. Então 10 anos sem comer pizza de frango. Olha o gráfico aqui, pessoal. Olha aqui, ó. De novo o gráfico. Altamente dominante e altamente estável. O que deu? Não come pizza de frango, tá vendo? Aí, ó. Mas é um exemplo, vocês vão guardar isso aí e vão lembrar. Olha o gráfico de novo. Quando um é altamente oposto do outro, dá nisso aí. Exatamente, o exemplo é esse, né? Vamos lá. As forças a gente já falou, né? Bom, como é que eles se comunicam? Como é que eles se comunicam, pessoal? Olha lá, a gente já falou também, olha as conclusões como elas começam a se sobrepor, de forma direta. Ele pode até soar bruscamente, ou seja, fala, pô, o cara foi meio ríspido comigo. Não, é o estilo dele, tá? Ele direciona, o cara dá a direção, ele é o dominante, não tem, ele tem a visão própria, entendeu? E tem a sua opinião, e a opinião dele acaba prevalecendo, ele é o predominante nessa relação. Então você tem que estar entendendo, quando você for falar com um cara desse, você tem que se preparar, porque ele age dessa maneira aí. É o cara que foca no resultado. De novo, olha quanta coisa a gente já falou. Domina a comunicação, nada de conversa fiada e ouvinte impaciente. O cara não gosta de ouvir, não adianta, ele não tem esse estilo. O negócio dele é rápido. Você não consegue deixar o cara na cadeira sentado 1h30 ali ouvindo. O cara não tem esse perfil. Decisões rápidas, agem por instinto, muitas vezes por instinto, como se já soubessem, são praticamente o dono da verdade. Decisões sempre claras, para ele é óbvio. Muita coisa, por exemplo, eu sei que às vezes a gente passa por isso, né? Uma coisa que é óbvia para uma pessoa, nem sempre é óbvia para outra. Você está conversando com uma outra pessoa que não tem a mesma visão que você fala, pô, mas cara, isso é óbvio. Para outra pessoa não é, pessoal. Você tem que parar, explicar. A gente não entende às vezes isso, né? Engenheiro tem muito disso também, né? Para ele, às vezes, uma conta é muito rápida, né? O outro tem que demorar um pouquinho mais, até cair a ficha e tal. Esses caras não, que tem esse perfil, eles são decisão rápida, fazem ajustes em tempo real, pessoal. Não ficam pensando, amanhã eu vou tomar a decisão. O ajuste dele é no ato, tá? Eles pensam, tomam a decisão, nada de decisão lenta e... isso é importante. Permite avaliar uma situação rapidamente e agem imediatamente, em tempo real. Esse é o perfil do dominante. Viu, Aldo? Até pegando o exemplo da pizza, né? A mulher se tornou submissa a ele. Sim. Por 20 anos. O oposto. E quando você tem alguém no poder que ele é muito dominante, ele limita a criatividade da empresa também, isso, né? Aí.
Isso também é um efeito perigoso. É um ponto negativo. A gente vai ver isso aí, acho que tem mais uma slide que fala dos pontos negativos. Ele acaba limitando a criatividade das pessoas que estão ao redor dele. Mas acho que é legal mencionar, Aldo, que o D por si só não é um perfil, aliás, nenhum deles, né? Nenhum perfil é ruim. O perfil ruim é um perfil que é inflexível. Isso, Quando é isso o cara aí. é muito alto, É isso aí. muito D, por exemplo, aí sim é ruim. Mas um D flexível é um perfil ótimo. Exatamente. É um perfil ousado, é um perfil rápido. Tenta escutar, olha lá. Um perfil muito alto é ruim. Olha o que você está falando. Quando a pessoa é totalmente inflexível, ele fica até intimidador, olha lá, insensível, impaciente, porque o cara, né, ele é autodominante e mais preocupado com o resultado com as pessoas. A pessoa não está bem, ele não está entendendo que a pessoa está passando por um problema. O cara está só focado no resultado e acaba deixando, né, às vezes, um sentimento de uma pessoa, que também é importante, né, as duas coisas são importantes, e deixando de lado, tá? E os pontos fortes? Eles são os donos da verdade, olha lá, confortáveis no papel de liderança, tomam decisões rápidas, deixam um papel claro, cada um sabe exatamente a tarefa que tem que fazer, é muito claro na cabeça dele o que cada um faz, gostam de desafios e o mais importante, são os caras que crescem nos momentos de crise, pessoal. Tá? Então é um perfil importante. Então, tá para lembrar? Deu para pelo menos esse perfil entender aí, olha lá, a foto e o gráfico, pessoal. Essa didática vocês conseguem absorver bastante, não só esse, como os outros três que a gente vai falar agora, tá? Só lembrar da pizza de frango aí, fica fácil. Olha lá. Só lembrar da pizza de frango. E os pontos negativos, ou seja, os pontos de melhoria, né? Que você acabou de falar, olha lá. Dá mais atenção às ideias, ele acaba cerceando a criatividade daqueles que estão próximos a ele, olha lá. Dá mais atenção às ideias dos outros e dos membros da equipe, o que você acabou de falar, Tony, tá certo? Ser menos controlador e dominador. O cara, ele controla tudo, ele domina tudo, né? Ouvir mais, ouvir até o fim, dar chance da pessoa se expor, colocar o parecer dela. Apreciar as opiniões, entender, dialogar mais, né? E uma coisa também que, eu não sei se isso é verdade, mas o que a literatura mostra, que eles acabam não colocando muita energia, o que você falou, não gosta de DR, né? Ou seja, ele não tem muita energia no relacionamento pessoal, não tem muita paciência com isso. Isso é um ponto de melhoria também. Não sei se isso é verdade, mas diz que você falou uma verdade, pelo menos o que está escrito. Ou seja, acaba não dando aquela energia necessária num relacionamento de uma amizade, ou com um cônjuge, ou com um irmão. Fazendo um parênteses, nenhum relacionamento ele é pronto. A gente tem que investir no relacionamento para que dê certo. Então, assim, de novo, é sair do seu papel e para o outro entender. Então, de novo, não existe relacionamento pronto em nenhuma esfera. Exato. Isso numa relação conjugal, numa relação de amizade, numa relação de liderado, enfim, tá? Não existe, tá? Isso aí você tem que investir. Pai e filho, né? Pois é. Tá claro aí, pessoal? Bom, vamos ver um outro perfil agora, que é o perfil influente, né? O influente, olhando lá em cima, quem é? É o extrovertido, tá certo? Então, a gente só com isso já consegue lembrar um pouquinho. O perfil extrovertido, como é que ele age? Vamos olhar para a foto aqui, pessoal. Olha lá o perfil influente. O que vocês acham? Como é que essa pessoa ela age no dia a dia? Como é que é o comportamento, o perfil comportamental de uma pessoa que tem o perfil influente e o perfil extrovertido? Extrovertido primeiro, né? A própria palavra já fala, né? Comunicador, falador, muito falante. Que mais, pessoal, que você pode ver? Analisando aquela foto lá. Otimista, é um cara confiante, carismático, intuitivo, é um vendedor, né? Basicamente é o cara que fala muito, que tem o dom da palavra, um excelente comunicador. Ele é direcionado para pessoas, olha lá. Todas as pessoas estão voltadas para ele, tá certo? Esse é o cara influente. Eu cheguei, olha lá, aqui pessoal, olhando o gráfico de novo, olha lá, ele está na parte de cima, está direcionado a pessoas, tá certo? E é o oposto de quem? É o oposto do analítico, do conforme. Então, a gente vai ver o conforme daqui a pouco, que é um cara preciso, detalhista, bem analítico. O influente é o falador, é o cara que não gosta do detalhe, detalhe é com os outros. Então, a gente analisando sempre essa sequência, você consegue
absorver melhor o que a gente está tentando passar, tá? E, de novo, a gente não tem expectativa que vocês saiam daqui identificando o perfil, eu acho que isso aí ainda é muito cedo para isso, mas que vocês consigam fazer uma avaliação e quem gostar do tema tem muito material para isso. Parece que o Marcelo e o Renato passaram por um curso de 3 dias só nesse tema. Imagina o material que pode ser aprendido, o material para aprendizado que existe em cima desse tema aí. Se vocês olharem na internet tem muita coisa. Eu não consegui nenhum vídeo, infelizmente, a esse respeito, mas o que acho que a gente está falando aqui já está dando ideia do que esse perfil é. Vamos ver se a gente acertou, então. Vamos ver se a gente, olhando essa foto, vamos ver se a gente acertou o que a gente falou. Olha lá. Direcionado para pessoas, tá lá. Intuitivos, muito comunicadores, falantes, ou seja, usam muito bem a linguagem verbal, confiantes, amigos, simpáticos, tá certo? Quem daqui é influente, é extrovertido? Gustavo. O Gustavo? O Gustavo não é extrovertido. Hã? Fala. Pervertido? Como é que é? Brincadeira, Gustavo. Ainda mais quando ele põe aquela sapatilha. Mas enfim, o Gustavo é um cara influente, ele fala bem, se comunica bem, carismático, simpático, amigo, olha lá a cara dele. É o típico, é auto-influente, olha lá, auto-influente. Na apresentação ele foi o único que subiu em cima das cadeiras. Isso, eu lembro, é verdade. Quebrou as 2 cadeiras. É verdade. Isso é um Auto-ir. Sabe um cara Entusiasta. predominante isso? O Thiago. O Thiago é o Isão. Isso aí, né? O Thiago é nato, isso aqui, né? Eu sou um pouco isso também. Cada um tem o seu... Mas olha, a gente acertou, olha, então de novo, olhando a foto que a gente viu lá, né, a pessoa com uma série de flechas, né, as setas apontando para ele, direcionado a pessoas, é entusiasta, é autoconfiante, se autopromove, né, gosta de fazer, de deixar o recado dele, né, Gustavo? Cheguei, dei o recado, até logo, obrigado, lembrem de mim, material vem. Esse aí, se bobear, ele vende ação do viaduto do chá aqui, né? Você vai, eu comprei 10 ações do viaduto do chá, o cara vendeu lá. Bom, mas é isso. Então você está vendo que a foto e o gráfico é muito importante para a gente lembrar de cada perfil. De novo, ótimos comunicadores, promovem pessoas e ideias e sempre positivo, pessoal. Eles não gostam de falar, influente não gosta de falar tema negativo. Se você chegar, é o cara que está num velório, começa a contar piada, entendeu? Daqui a pouco tá a viúva rindo, esse é o influente aí, tá? Não gosta de falar de coisa triste, tá sempre positivo, né? Olha lá, o que ele gosta? Ele gosta de relacionamento, com quantas pessoas mais ele puder se relacionar, entendeu? Ele deve ter aquela agenda de relacionamento dele enorme lá. Esse é o auto-influente, pessoal. Ele gosta, faz amizade com todo mundo. Você apresenta, sabe, com um auto-influente, de repente você encontra um amigo, apresenta para ele, esse que é auto-influente já pega o telefone dele, não, vou te ligar semana que vem. Não, o cara já vê alguma oportunidade do lado dele, da matéria, daquilo que ele trabalha, já associa alguma coisa, já quer vender alguma coisa. Esse é o auto-influente, pessoal. Bem fácil de identificar, tá? E quando você aprova, o cara, aí você massageia o ego dele, né? Quando você está aprovando, elogiando, aí o cara se sente o máximo, né? É o Brad Pitt aí, né? Né, o que a gente comentou ontem, Vivian? Verdade. É isso aí. Olha lá, de novo, muito falante, vendedor, gosta de falar só coisa boa, não adianta nada de coisa chata, fala sobre pessoas e sentimentos, olha lá, evita problemas desagradáveis, tá? E não consegue ouvir por muito tempo, porque ele tem a mania de falar, então ele não consegue ouvir, ele tem que falar, E às vezes não é direto, né? Porque às vezes a pessoa quando fala muito, às vezes acaba não sendo tão direta também. Essa é a comunicação. Nas decisões, eles são mais corajosos, porque esse próprio perfil leva a isso, né? Ele se sente a atração, ele se sente o centro das atenções, então a coragem é uma maneira dele se expor, dele tomar a decisão, porque ele é um cara que tem esse perfil de coragem, tá? Eles analisam as situações rapidamente e usam a intuição para decidir naquilo que eles acham que é o melhor, tá certo?
Eles também agem com experiências passadas, ou seja, é instintivo, mas também sempre baseados em coragem ou em experiências, diferente do dominante, né, que parece que conhece tudo e já toma a decisão. E é isso, olha lá, confio na sua intuição e o seu entusiasmo e confiança. Então, tá vendo, pessoal, que a gente vai falando uma coisa e as conclusões elas vão, né, sendo mais ou menos objetivas, né? Fica bem definido o que esse perfil de influente tem. Não, é interessante, não, até estava acordando o Marcelo, a Vivian. Então, comercialmente ele tem uma boa aderência, né? Então a Vivian aplica alguns fundamentos, só me manda currículo amarelo lá, o I. Porque ele é aderente ao nosso, exatamente, ao comercial. Essa pré-análise pode já ajudar já muito, com certeza. Existem treinamentos de empresas que fazem isso, né? Ajudam o RH para identificar o perfil que você precisa. Então tem lá uma série de testes lá, a pessoa preenche, né? Para quem não dá o perfil, e muitos deles, acho que o Renato comentou comigo, dá o perfil com 99% de assertividade, né? Isso é bacana. Esse trabalho que a gente foi ver lá, eu e o Marcelo, é uma plataforma que gera isso. Então a ideia é que quando você vai contratar uma pessoa, efetivamente, para um determinado departamento, você gere qual é o perfil que você espera da pessoa. Então o Tony vai contratar um vendedor, vou contratar um vendedor S, vou contratar um vendedor C, não, vou contratar um cara que tem um I mais alto. Ele pode até ter os outros, mas ele tem que ter predominantemente um I. Fantástico. Então primeiro você monta o perfil e depois que você quer na pessoa, e aí existem, né, Marcelo, várias variáveis, não é só os 4, né, tem várias variáveis de perfil psicológico, aderência a valores, etc. E aí quando o cara vai fazer a entrevista, você aplica o teste no cara. E aí você monta um banco de dados com os candidatos. E aí depois que você aplica esse banco de dados ao perfil que você escolheu, ele sai lá qual é o cara que tem mais aderência à vaga. A vaga. Interessante isso aí. É uma ferramenta muito utilizada, as multinacionais usam isso. Então, é um BI praticamente. A gente tem lá, a gente já tem acesso já. Muito bom. Olá, pessoal, continuando. Quais são os pontos fortes? Dão atenção aos seus liderados, motivam, a motivação, o cara está sempre motivado, ele é entusiasta, é um cara bem positivo, né? O cara que, né, que o Tony contou uma piadinha, o cara que ganhou um balde de esterco que está procurando o cavalo, né? E o cara é muito otimista. E sempre política de porta aberta, porque o cara fala muito, ele quer relacionamento. Então, você falar com um cara desse é a coisa mais fácil. Ele está sempre, né, disponível, está sempre aberto a conversar, ele faz comentários construtivos, positivos. Agora, quando inflexíveis, né, ou seja, quando tem o perfil muito acentuado, eles podem ser vistos como desorganizados, não confiáveis em comprimir o compromisso assumido, porque acabam, de certa forma, não visando isso, eles visam o relacionamento e não visam o objetivo. E mais preocupados em alcançar as pessoas, em manter as pessoas alegres, né, do que propriamente cumprir com as suas metas. Esses são os pontos fortes. A gente já falou isso, né? Os desafios, quais são os pontos de melhoria, onde eles têm que se atentar mais para não ficar inflexível. Eles serem menos impulsivos, focarem mais no resultado, mais nos detalhes, como eu falei, detalhes, eles não gostam de detalhes, normalmente as pessoas que estão próximos de um influente é que lidam com esses detalhes, se concentrar mais, focar mais nos detalhes, falar menos, ouvir mais. Esses são os pontos de melhoria que o influente tem. E menos impulsivo, eles são bem, né? Acabam, como são, de certa forma, extrovertidos, né? Que é o que a gente falou, é o oposto do conforme, eles são ouvem pouco e falam muito. Então, de certa forma, isso acaba tirando o foco deles de tarefas, de concentração, e acabam não sendo focados nos resultados. É interessante que o influente, ele gosta, não visão no detalhe, ele tem mais a visão panorâmica, né? O negócio dele é deixar a pessoa bem e ser focado no relacionamento. Acho que ele tem uma visão panorâmica melhor. Mais macro do que micro, né? Porque eu acho assim, se ele é um influente bem elevado, ele voa mais alto. Quem voa mais alto tem uma visão um pouco mais ampla, né? Sem dúvida.
se o cara é um I elevado. Né? Sem dúvida. Fala, Acho Renato. um ponto que é importante colocar é que existe a possibilidade do cara ter no mesmo perfil os dois opostos, né? É mais raro, mas o cara pode ser, por exemplo, dominante e estável ou influente e conforme. Sim. Né? Todo mundo tem um pouco de cada um deles. Não, eu digo os dois altos. Ah, tá. Os dois altos. O cara pode ser, por exemplo, um DS. Então, o cara pode ser, por exemplo, ele tem alta dominância, ele tem necessidade de ser rápido, urgente e tal. Decisivo. Mas ao mesmo tempo ele é um S. Então ele faz tudo isso de forma muito rápida e planejada, mas é rápido. Então a cabeça desse cara tende a girar assim a 1000, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem a necessidade de se impor e agir rapidamente para tomar a decisão rápida, ele também sente a necessidade de ser planejado. Então tudo isso roda de forma a 1000 na cabeça do cara. E o cara também pode ser um IC, os dois alto, inclusive. Que é um cara que tem essa visão que o Tony falou agora, né? Ele consegue ter o zoom out da situação, mas ele também sabe navegar e usa isso a favor de olhar o detalhe. Então ele usa o detalhe para ser ainda mais influente. Mas existe a possibilidade, apesar de ser mais raro. É mais difícil. Eu queria, uma curiosidade, até perguntei para o Renato, isso é DNA ou o ambiente te polariza ali naqueles quadrantes? Cara, isso Não, que é uma Eu dúvida. acho que é DNA isso aí. Não é DNA. Não é DNA? É O o... cara pode alterar o perfil dele com o tempo. É formação neural. Mas não vem no DNA? Não vem no DNA, vem de como você foi criado. Lembra de algumas apresentações que a gente teve no passado? Você nasce com uma base neural vazia. Do 0 ao 12 anos, tudo que você ouviu, sentiu e viu predominantemente formou a tua base neurológica. Né? Essa base neurológica define o seu tipo de perfil. Pode ver que o teu perfil é próximo, tende a ser próximo ao dos seus pais ou de com quem você foi criado, em decorrência das coisas que você viu, sentiu e viveu na primeira fase da tua vida. Né? Então, dependendo do teu convívio social predominante, você pode sim alterar o teu perfil. Cara, curioso. Eu tinha a ideia que tem um fator genético que... A gente tem essa impressão do fator genético porque a gente se compara com os pais. Mas isso não é genético, isso é em decorrência de ter passado grande parte da infância, que é onde a gente cria 90% da base neural com os pais. E a gente tem a falsa ideia de que é genético, mas não é formado neurologicamente. Então vejam como o tema é importante, né, pessoal? Quanta coisa a gente pode se aprofundar isso, na nisso. verdade, como assim, no tempo você vai se parametrizar para isso, pelo ambiente que você foi criado, né? O convívio social, não sei se acho que a gente não teve nenhuma de convívio social, né, Marcelo? O convívio social, basicamente, predominante, determina o perfil que você vai exercer. Mas se for dessa maneira, então você tem um filho, você pode induzir a ele para algum quadrante, dependendo da formação que você dá para ele, né? Sem dúvida. Primeira vez que eu fiz, cara, quando eu fui fazer esse curso a primeira vez, eu me via como um cara conforme, né, por ser detalhista e tal. E aí eu descobri que o meu perfil não era C, ao contrário, o meu C era baixo, o meu perfil era D. E aí eu fui perguntar pro cara, né, que era o Dr. Anthony lá, o cara que criou o método lá. Eu falei assim, poxa, tá errado. Né, o meu perfil é C, não é D. Ele falou assim, ó, primeira coisa, você tem tanta certeza que só o fato de você afirmar eu já te falo que você é um D. Né? Eu falei, não, mas eu sou um C e tal, por causa disso. Eu expliquei pra ele que eu me via como um C. Ele falou assim, me conta do teu pai e da tua mãe. Aí comecei a falar assim, você não é C, você conviveu no ambiente de C. Então você tem uma tendência a desenvolver o C, mas o teu perfil é D. E aí ele me explicou também porque meu perfil era D, porque toda a minha infância foi em decorrência, eu fui muito próximo do meu avô, que era um Dzão, tal, etc. Então assim, do 0 aos 12 anos basicamente define 90% do teu perfil. E isso é interessante porque às vezes você tem um negócio, você precisa de sucessores, né? E aí você pode parametrizar o sucessor da maneira que ele seja aderente ao seu negócio, alguma coisa assim. Eu estou te perguntando isso porque, de novo, né, os asiáticos têm um pouco essa cultura. Porque para você ser sucessor, presidente da Toshiba, leva 30, 40 anos. E eles eles falam parametrizar a pessoa para sentar naquela posição lá. E ela é lenta, ela leva o que a gente brinca. Uma pessoa para sentar na cadeira de presidente, ele tem que ter 70 anos, tem que ter cabelo branco, tem que ficar 50 anos na empresa. O que eu acho que o desafio, cara, pelo menos que o coaching trabalha efetivamente, principalmente do lado profissional,
é que a gente... Posso desenhar um gráfico Pô, bem claro. rápido ali, ó? Isso é bem É legal. que a gente gere É mesmo. em torno de 50%. Então existe um gráfico, cara, quando a gente fala do perfil, ele roda mais ou menos assim, ó. Então aqui é o 0, né, é o cara inflexível para baixo, aqui é o 100, que é o cara inflexível para cima, e aqui é o 50. Então existem 3 zonas aqui, ó. Essa primeira zona aqui, ó, tanto para cima quanto para baixo, essa primeira zona, a gente chama de zona de flexibilidade, né? Então você tem aqui os perfis, por exemplo, o D, o I, o S e o C. Você tem uma outra zona aqui, que é a zona que a gente chama de zona semiflexiva, que é essa zona aqui. E tem uma última zona, que é a zona do inflexível, né? Que é essa zona aqui próximo do 100 e próximo do 0. E aí vamos supor, quando você mapeia o perfil de um cara, vamos supor, o cara que tem um D alto, então vamos supor, um D aqui em cima, o cara tem um I aqui próximo de 0, ele tem um S aqui embaixo também e tem um C aqui. E aí você monta o gráfico do cara, tá vendo? Então esse cara aqui, ó, qual que é o perfil dele? O único ponto que ele tem acima de 50 é o D. Então o perfil desse cara é D. Se ele tivesse qualquer outro desses pontos acima dos 50, ele seria na ordem de cima para baixo. Então se o I dele, por exemplo, fosse aqui, ó, e não mais aqui, ele seria um DI. Então ele puxa as duas características, mais dominante, mas ele também tem características de I, né? E a ideia é que você se trabalhe. Por que é importante o autoconhecimento? Para você se trabalhar e agir no sentido de convergir dentro dessa área aqui. Porque aí o cara, quanto mais próximo quanto mais dentro dessa área de flexibilidade aqui, ó, mais ele navega em todos os perfis, né? Então é aquela questão do líder ideal, né? Tem o líder autocrático, que é esse cara aqui, tem o líder laissez-faire, que é esse cara aqui, tem o líder metódico, tem o líder analítico. Então assim, a ideia é que você navegue em todos, porque tem hora que você precisa ser autocrático. O que é laissez-faire? É o cara permissivo. É o I. tudo. O Aldo está falando do I. O chefe que é I, por exemplo, o líder que é I, como é que ele fala? Como é que ele dá uma comida de rabo no cara? O cara acabou de fazer uma cagada, ele chega pro cara e fala assim, cara, eu preciso falar com você, o trabalho que você fez foi legal, cara, mas tá legal, viu? Ele não quer quebrar a relação com o cara para dar um sentimento negativo, porque a relação para ele é importante. Entendeu? Então ele tem essa dificuldade. Ele tem dificuldade, mas quanto mais você navega aqui, na hora que o cara fez uma trolhada, você pode ser um pouco mais dele e falar, bicho, tá errado. Isso aqui precisa ser assim, 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 ponto. E aí na sequência ele usa um ponto do I para motivar o cara, ele usa um pouco do S para dar método para o cara não errar mais, ele dá o C para o cara analisar mais aquela situação e não cair nela de novo. Então acho que essa é a ideia. Por isso que geralmente os presidentes das grandes companhias geralmente são caras mais velhos. Por quê? Qual é o momento da nossa vida em que a gente se vê com mais autoconhecimento? É quando você olha para trás e vê aquela quantidade de um monte de coisa errada que você fez, e aí você vai ajustando. E isso aí está relacionado com o quê? O coeficiente emocional dele? Porque Totalmente. O emocional faz ele flutuar muito aí também. Totalmente emocional. Porque geralmente... Porque o Aldo colocou uma frase bem sutil no começo e foi perfeita. A frase do Aldo foi a seguinte: o perfil do cara é como ele reage a estímulo. Se você bate no carro de um dominante, o que ele faz? Ele quer descer e quer bater no cara. Se você bate no carro de um I, acabou de ir pro seguro e vai tomar uma cerveja com o cara. Se você bate no carro de um S, o cara fica desesperado, porque ele vai ter que montar um plano novo para mandar o carro pro seguro, para pegar um outro carro, para ajustar a finança. Então ele vai ter que fazer um plano para lidar com aquela situação. Não estava no programa dele. Não estava no programa dele. Você quer matar um S, sabe como é que você mata um S? O Márcio tem um perfil S. Você quer matar um Márcio, você fala assim, Márcio, sabe aquilo que a gente conversou ontem? Na semana passada? Esquece tudo, cara, faz assim, mas faz agora, tá?
Cara, o cara entra num desespero, bicho, porque ele passou uma semana planejando com detalhe como é que ele ia fazer. Foi o que você fez com o Aldo na última apresentação. Na sexta-feira. E eu passei o final de semana... Mas o Aldo, apesar de ter um perfil C, o Aldo tem um dominante Ele tem... forte. Mais do que o C, inclusive. Por quê? Porque aquilo sou para ele, sabe como? Desafio. Eu vou mostrar que eu vou fazer isso e eu vou fazer perfeito e eu vou fazer na próxima terça. Com pouca ajuda. Tá fazendo. Não, e detalhe, eu liguei para ele no sábado, porque eu tinha uma dúvida. Pensa que ele me retornou? Falou, te vira, negão. E eu me virei. Entendeu? O Richei, por exemplo, tem um perfil C bastante alto. Você quer ver um conflito de perfil? Só vou matar. Não, vai. Aqui, tá? É o Marcos Amaral, que é um I alto. O Marcos é um Izão. E o Richei é um Czão. Certo? Né? Ontem na reunião foi exemplo. O Marcos foi falar com o Richei. Ô Richei, eu tô com um assunto aqui. E aí, cara? Né? E aí? Assim. Aí o Richei falou assim. Ô Marcos, do que você tá falando, cara? Você marcou horário comigo? Ele nem desvia o olhar comigo. Ele não desvia. Você marcou horário. Fala o seguinte, cara, marca um tempo na minha agenda e me passa um teaser antes, pra eu olhar. É isso aí. Eu não sei o que você tá falando, cara. E aí você quebra o cara. Mas isso entendeu? Isso é o perfil do cara. Agora é o perfil, não é que ele quer sacanear o Marcos. Agora, como é que você aborda um cara desse? É falando? Não. Você manda um e-mail, você fecha a agenda, você dá um e-mail com riqueza de detalhe. Isso. Aí você aborda o cara. Agora manda um e-mail desse pro Marcos. Aí ele recebe o e-mail e te liga. Marcão, recebeu o e-mail? Eu li que você achou, então não sei, tô ligando pra gente conversar sobre ele. Eu nem tenho. O Marcos vê só o tema e já liga pra você o que é. Ele não quer analisar nada, ele quer falar sobre o tema. Entendeu? Você manda um monte de coisa pro cara analisar, você tem pra ele. E ele não leu. Ele não leu. Mas ontem eu resolvi com o Richem vir e-mail depois. Aprendeu. Aí acontece, aí depois eu estava sempre na reunião, ele mandou e-mail 6h15, eu respondi via e-mail e não respondeu para resolver o assunto. Depois que eu fiz esse treinamento, eu saquei por que a minha relação com o Thiago Barata é tão harmoniosa. Porque ele fez também, eu já tinha feito, né? E aí você falou se pode mudar ou não. O primeiro que eu fiz, o ano passado, começo do ano passado, o meu deu um D extremamente alto, deu um I baixo, deu um S mais baixo ainda e um C mediano. Quando eu fiz essa última vez, depois de todo o processo, o meu D baixou, o meu I subiu, o meu S subiu e o meu C permaneceu igual. Então muda. Né? E é importante a hierarquia. Imagina o Marcos subordinado ao Richem. Ele sofre muito, né? Quebra o Marcos e quebra o Richem. Ele vai sofrer muito. A gente teve esse exemplo na organização. A gente teve exatamente esse exemplo. Era a relação do Richem com o Henry. Sem dúvida. O Henry é um I extremamente alto, baixo C. O Richem é um D alto, um S baixo e um C alto. O Richem é aquele cara... E aí, gente, não tem crítica. Só existe o perfil. Né? Não existe crítica, é o perfil. O cara que tem esse perfil que ele fala, eu quero agora e eu quero perfeito. Entendeu? E o Henry queria conversar. Ele queria entender. Como é que eu faço? Me ajuda aqui, senta aqui do meu lado. Não vou conversar com você, cara. Faz. É assim. Eu tô te dando a regra, é só seguir. E esse cara não gosta de regra, esse cara é avesso à regra. Espanou o cara, lógico. Né? E aí gera os aconchambros de relação, entendeu? E aí por isso que eu me dou tão bem com o Thiago. Porque o Thiago ele tem um D baixo e ele tem um I alto. O cara que tem o D alto, ele quer decidir. Ele não quer saber se o pato é macho, ele quer ovo. Né? Ele quer o ovo, ponto. E o cara que tem um D baixo e o I alto, o cara te leva a tomar a decisão que ele quer. E é isso que o Thiago faz comigo o tempo inteiro. Eu decido o tempo inteiro o que ele quer decidir. Entendeu? E ele sai feliz e eu saio feliz porque eu decidi. Tudo isso é um processo inconsciente na mente da pessoa. Eu saio feliz porque eu decidi. E ele saiu feliz porque ele me convenceu a decidir. Satisfez os dois perfis. Mas só entender isso aí fica simples. É só entender. Né?
Obrigado, Renato. Obrigado. Olha aí, pessoal. Olha como foi enriquecida a apresentação. Quanto detalhe, quanta coisa a gente pode aprender em cima disso, né? Se você parar para pensar, quanta coisa a gente pode se aprofundar, né? E ainda estudar o tema. Só uma observação também, complementando o que o Renato estava falando. Uma coisa que foi decidida, inclusive, e aí é objeto das nossas reuniões de diretoria, de conselho, etc., que todo mundo dentro do grupo, além do nome, obviamente, vai ter a seu análise de perfil no crachá. Justamente para que quando um for falar com o outro, já saiba com quem está falando. Já está falando, estou falando com o Renato está falando. Estou falando com um autoconforme. Pô, você vai falar com autoconforme de uma forma igual um influente, igual o Marcão? Não vai adiantar nada. Já sabe que a comunicação vai ser completamente errônea. Isso conecta com o primeiro tema, inclusive. Isso é tratar a pessoa do jeito que ela gosta de ser Exatamente. tratada. Então, todo mundo vai passar por uma análise de perfil, todos, por uma análise de perfil, e junto com o nome, com o departamento, etc., vai ter o seu mapa aqui, ó, para que todo mundo, na hora que tiver uma comunicação numa reunião, ou no dia a dia mesmo, com quem nós estamos falando? Com quem nós estamos falando? Tá lá. É um autoconforme? É um auto I? É um auto S? É o que é? Quem que é o quê? Então todo mundo vai passar por isso dentro do grupo, só para saber. Tá? Essa consultoria vale para a esposa também, para entender melhor a esposa, né? Vai estar disponível. Olha aí, pessoal, estão gostando aí? Tá tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Então vamos lá, a gente vai entrar agora, só voltando aqui. A Dani já olhou a mesa, não sei que mesa linda. Que sonho de vida. Que sonho de vida. Tira foto para fazer igual na sua, Dani. Olha lá, pessoal, a gente vai entrar no estável agora, né? O estável é o S que a gente viu lá, ele é o oposto de quem? Do dominante, olha lá. Tá saindo aí? Bom, aqui, ó. O estável oposto do dominante. Então, o que a gente viu aqui para o dominante? Basicamente, o estável é o oposto. Então, olhando essa foto, pessoal, o que a gente conclui dessa foto? O que dá para a gente entender? Como é que essa pessoa que está refletida nessa foto age? Qual é o perfil que ela tem? Relaxante, é um cara, né? Um cara relax, um cara estável, um cara paciente, harmonioso. Que mais? Basta que se você pegar a tesoura dela, que a Dani, se não devolver, você vai perder um amigo. Não gosta de conflito. Você acha que esse cara ouve bem? Da primeira coisa que eu saí de férias, que eu coloquei um bilhete na minha mesa foi: estou de férias, não bagunce minha mesa. É isso aí, ó. Tá vendo aí? Olha lá. Olha o estável aí. Bom ouvinte, diferente do dominante, né? A pessoa estável, é paciente, toma decisão lenta, né? É um cara que é metódico, é sistemático. Também. Nós vamos ver aí agora. Então vamos ver se a gente acertou, pessoal. É um excelente planejador, né? Ó, milimetricamente aqui, né? Tudo muito bonitinho, tudo, né? Super harmonioso, né? Vamos ver se a gente acertou. Então, lembrando da foto, a gente consegue identificar. Olha lá. Não, fui para trás aí. Olha lá, gosta de eficiência de planejamento, é um excelente planejador, né? Lembra da foto? Que mais? É o que o Renato falou, não gosta de mudança brusca, né? Você chegou, mudou de hoje para amanhã, putz, o que eu vou fazer? Eu estava nessa linha, agora é outra, né? É o cara que demora para tomar a decisão. Vamos para a praia agora? Não, agora eu tenho que fazer isso, mas não, vou pensar, eu vou decidir, vou planejar. Esse é o típico estável, olha lá. É um ótimo ouvinte, é metódico, sistemático, importa-se com a equipe, gosta de se identificar com a empresa, tá? Por quê? Ele vive, de certa forma, ele gosta de zona de conforto, né? De certa forma, tudo isso tem a ver com um pouco de zona de conforto. Então, ele quer se dar bem com a empresa, quer se identificar com a empresa, não gosta de fazer nada que não seja altamente planejado. É um cara que é um pacificador, não, tá tudo bem, deixa pra lá, entendeu? É mais ou menos, não gosta de conflito. Então, tudo que a gente falou olhando para a foto, a gente tá concluindo agora.
Uma hora eu acerto. Boa, boa, boa. Uma hora eu acerto. Ah, por isso então. Porque eu falo. Ele me falou que era o oposto, e eu tô aqui fazendo o oposto, não dá? Eu falei, me sacaneou, né? Já virou o contrário, tá certo, Claudio, tá certo. Bom, olha lá, de novo. Gosta de eficiência e planejamento, é tendencioso nos relacionamentos, tá? Profundos e duradouros. O cara é estável, gosta do quê? Gosta de harmonia, gosta de zona de conforto. É o cara ideal para quê? Para que as mulheres tenham como marido, né? O cara vai ter aquele relacionamento duradouro, aquela vida tranquila, né, pessoal? Hã? O oceano azul da mulher. Como é que é? É o oceano azul. É o oceano azul para as mulheres, atenção, é solteiras aí, ó lá. Procurem um cara estável, tá vendo? Vamos lá. Não, tem mais alguma coisinha para falar aí, ó lá. Não, é aquilo que a gente falou, não gosta de conflito e tudo mais. Trabalham bem em equipe, são confiantes, são leais, bons ouvintes, porque eles têm todo o tempo do mundo, gostam de planejar, gostam de ouvir, está sempre aberto a escutar. Mantém um ritmo constante, pessoal, então não gosta de ser pressionado. O estável tem essa característica, se você pressionar, você espana ele. E Aldo, põe o vental quando lava a louça ou não? Estável. Olha, esse cara talvez até ponha um avental, viu? É verdade. Esse põe um avental e depois ainda vai lavar o avental. Aí ele sabe de manhã qual é o avental que ele vai usar à noite. Já está separado na gaveta. É o cara que tem tudo organizadinho, né? Na hora que eu chegar à noite, eu vou usar aquele avental. Se ele vai lavar a louça muito suja, é um avental. Se é pouco, é outro avental. A cueca mais nova é no final de semana, a mais velha é do dia de semana. Esse é o estável, pessoal. A gente está brincando, mas esses exemplos, eles ajudam a gente a manter e animar o pessoal aí também, né? E a gente guardar mais o perfil de cada um, ó lá. Os objetivos, ó lá, são estáveis, harmonia e eles se baseiam em tradições. São caras que gostam dessas tradições, né? De uma maneira bem harmoniosa, um cara bem ritmo constante, bem estável, bem paciente. Eu tenho um amigo que o cara é tão paciente, ele não decide nada. Você vai falar com ele, olha, apareceu isso aqui, pô, o cara vai vender o carro, pô, bicho, oportunidade para você trocar o teu. Vou pensar, vou ver, vou falar com o meu irmão, vou falar com o meu primo. Eu cheguei a falar uma vez para ele, assim, se você chegar com uma nota de R$100 verdadeira e falar, cara, eu preciso trocar essa nota, me dá uma de 50, ele vai pensar, vou pensar, deixa eu... Cara, você está trocando 100 por 50, eu vou pensar. O cara não decide nada, tudo ele vai pensar, ele vai estudar, ele vai planejar, e aí ele toma a decisão. É o estilo do cara, entendeu? Não adianta a gente ficar querendo, às vezes, acelerar o cara, porque ele trabalha desse jeito, ele tem esse tipo de comportamento. E, de novo, pessoal, a gente tem que saber respeitar a individualidade de cada um. Isso é muito importante, a gente falou no início, estou repetindo agora. Cada um tem um perfil, cada um age de uma maneira. Se a gente for partir para um confronto, não é por aí, a gente tem que respeitar, e o curso está aí para isso, para a gente tentar entender o que a outra pessoa está se manifestando, porque todos nós aqui passamos por isso diariamente, tá? Diariamente. E assim é até bom para que a gente que trabalha junto, pô, o cara não é o perfil dele, entendeu? Não adianta a gente ficar chateado, o cara está com problema pessoal comigo, não é nada disso, é o estilo dele, entendeu? O cara falou bom dia rápido, pô, pessoal, o cara não, é o estilo... Tem uma piada que você faz, ó, que o D alto... Os caras chamam de cavalo. Então. O I alto é o famoso mala, o S alto é lento e o C alto é o crítico. E na verdade é mais ou menos isso, né? Se você for olhar, o analítico, altamente analítico, é um cara chato, né? Extremamente chato, porque o cara quer tudo no detalhe, né? Os mínimos detalhes, né? Então a gente vai ver logo aí. É o cara que quer tudo muito bem delineado, né? Por isso que assim, é importante observar, time de vendas especificamente, não é importante falar, é importante conhecer. Então você pega basicamente um cliente nesse estilo estável, se você ficar enchendo o saco dele, no qual teoricamente ele não gosta de tomar decisão sob pressão, o que ele vai fazer? Nem te atender mais. Ele não vai te atender mais, porque você está pressionando ele a tomar uma decisão que sai totalmente fora da zona de conforto dele. Você vira uma pessoa completamente avessa ao estilo de vida desse cidadão, ao perfil dele. Por isso que é tão importante conhecer o perfil. Já, em compensação, se você está falando com um cliente que tem o perfil de ser um dominante, você pode ligar para ele e levar para ele uma oportunidade, você falar para ele, ó, tô te ligando em primeira mão, que eu quero te levar uma grande oportunidade, esse cara vai ligar
um holofote em cima. É oportunidade? Então fala. Porque a linguagem dele é entender. O S não. Se você ligar e pressionar, ele não vai te atender mais. Não adianta mandar WhatsApp, mandar e-mail, ficar ligando, porque esse cara não te atende, porque ele vai falar assim, pô, esse cara é um puta de um mala, eu não vou atender mais assim, porque essa empresa é chata. Isso aí. É por isso que muitas vezes tem problemas com a questão do feedback do retorno. Então não adianta, Tony, a gente montar, basicamente, um time de alto I. Porque o I, muitas vezes, ele vai para cima do cliente achando que está abafando. Mas a gente tem que entender, nós temos que fazer essa análise aqui com o cliente também. Isso, na verdade, isso é tão importante que se você pegar os 4 quadrantes, vamos supor, imagine... Vem aqui na frente, Tony. Não, se o cara é muito dominante, o quadrante fica vermelho. Você muda as cores ali. Seria tão importante estar no cartão de visita, estar na camisa do cara. Seria harmonioso fazer isso, né? Eu fosse falar com ele, estaria em identificação o que ele é, né? Que eu acho que isso a gente não se pratica muito, mas é fantástico isso. Perante a um cliente, você falar com uma pessoa que é seu interlocutor, entender, ele é um dominante, pré-análise, pré-conversa. É um curioso, Antônio. Seria fantástico isso. Depois que aí você faz tem a conexão. Mas dá para fazer isso aí. Depois que você faz o seu perfil, você fica tão crítico com isso que você começa a ler o comportamento do cara. Então você entra numa reunião, o dominante senta diferente do S. Então, o S ele senta na mesa, ele põe o caderno, a caneta, o celular, tá tudo alinhado. É fácil saber quem é o S. Ele não senta de qualquer jeito na mesa. O dominante é diferente. E joga na mesa e inclina o corpo para frente. O Nabil tem um exemplo muito claro, cara. O Nabil na reunião de conselho, né? Não sei se você reparou, começamos a mostrar o DRE. Ele falou assim, passa logo, eu quero ver a última linha. Sem dúvida. Não quis ver os 2 primeiros slides e não viu. Ele não quer saber quanto recebeu, ele quer saber quanto sobrou. Mandou passar, não analisou. E ele ficou tão interessado na hora que viu os temas que ele gostou, que ele saiu da cadeira que ele estava e sentou na cadeira mais próxima à tela e inclinou o corpo para frente. Ele não precisava ter falado nada. A hora que ele fez isso, já dava para sacar. Né? O cara conforme, a hora que você coloca os dados para ele não vai te responder, ele vai ficar pensando em tudo que você está falando. Ele não precisa falar. Né? Só de ver ele gesticular, dá para sacar qual que é o perfil do cara. Daí o conforme é altamente questionador, ele quer saber detalhes de tudo. Muitos detalhes e absolutamente tudo, justamente para ter informações para tomar decisão. Então é o que o Renato falou. Quando você começa a estudar isso com profundidade, e aí que é o ponto fundamental, que o segredo da venda, o segredo do negócio não é fala, é escuta. E quando você, e obviamente a escuta e a visão. E quando você passa a escutar e ver, você consegue identificar rapidamente com quem você está falando. Se você está falando com o dominante, se você está falando com o influente, se você está falando com o estável, ou se está falando com o conforme. E baseado nisso, entendendo o que o Aldo está falando, como é que você, obviamente, leva a informação e como é que você coloca o interlocutor na sua conversa numa zona de conforto. Entendeu? Aí você automaticamente controla melhor o resultado. Não, e é interessante na prática, no dia a dia comercialmente, então, você fez uma reunião e no final da reunião eu tenho essa simplicidade, eu me conectei com ele, porque eu fiquei aderente a ele. Tem reunião que você sai e fala, fiquei desconectado, cara, não virou nada aqui. Isso é perceptível, né? Porque acontece muito quando você pega um cara S na mesa, e aí contra um I, que fica andando de um lado pro outro, e o cara, ele quer olhar para um ponto só, mas o cara tá andando de um lado pro outro. Bicho, como é que eu me conecto com um cara desse? E aí quando você desconecta, ocorre aquilo que você falou, não quero mais entender esse camarada, esse cara é chato. Isso aí. É isso aí. Olha quão é importante esse tema aí, né? Bom, então, de novo, como é que eles se comunicam? Normalmente o estável é direcionado a ouvir, o oposto de quem, pessoal? Do dominante, que ouve pouco, aqui olhando a foto de novo, tá? Mais confortável, eles não gostam de grupo, é mais confortável na comunicação no tete-a-tete, 1 a 1, né? Falam calmamente, de novo, organizado, metódico, sistemático, e falam nos temas que eles dominam. Não gostam de falar de coisas que eles não têm absolutamente o domínio amplo da coisa. E vem as coisas de pontos de vista diferentes. Os caras têm tanto tempo para pensar, né? Começam a pensar de um lado, de outro, e acabam podendo ver as coisas de modos diferentes. E são ouvintes pacientes. Agora, Marcelo, como que se conecta isso? Aquelas pessoas são visuais, auditivos, sinestésicas. Como que esse perfil se conecta com isso também?
Porque tem pessoa que é mais visual, tem pessoa que é mais auditiva e tem pessoa que é sinestésica. Como que se conecta com esse mapa, cara? Eu não entendi essa pergunta. Não, tem pessoas que são auditivas. Tem pessoas que são mais visuais. E tem pessoas que são sinestésicas, né? São comportamentos diferentes também. E como que se conecta aí? Porque será que o visual ele pode ser mais Z ou não? Totalmente, cara. O cara que ele é mais sinestésico, ele tende pro S e pro C. Ele precisa pegar aquilo, ele precisa ter contato, ele precisa se relacionar com aquelas informações todas. Ele é totalmente sinestésico, esse cara. Entendeu? Às vezes ele precisa de amostras de coisas do qual ele vai comprar para ele se sentir seguro. O cara que é dominante, ele é totalmente visual. O cara bate o olho, eu gosto, não gosto, gosto, não gosto, acabou. E o I, cara, é auditivo, comunica muito. Ele precisa ouvir para decidir. Não adianta você mostrar a foto com o I. Ele não aguenta de vontade, ele precisa falar, bicho. Se você não me falar nada, eu não vou ficar feliz. Porque se você pegar uma pessoa visual, uma boa reunião com ele, ele gosta que você escreve, rabisca, né? O auditivo, ele não gosta de papel e caneta, ele precisa escutar. Se você sacar qual dos 4 quadrantes o cara navega, você consegue sacar se ele é sinestésico, auditivo ou visual. Aí você pega o cara rápido. Né? Mas é bem observado o que você falou, é uma coisa que a gente podia pensar mais aí. Nesse tema a gente não entrou nesse tipo de detalhe. E aí conecta totalmente com a reunião do André. O André falou de planejamento de reunião. Então não é só planejamento do tema. Com quem eu vou falar? Para quem esse cara responde? Quem vai estar na reunião? Porque às vezes eu vou falar com esse cara, mas o chefe dele, que é decisor, vai estar na reunião. Qual é o perfil desse cara? Né? Porque às vezes esse cara é um S, mas o perfil do chefe dele é um D. Eu vou ter que falar para os dois. E é bom, você vai para uma reunião, o cara põe um D, um I, um S, o C, cara, e aí? E aí você tem que falar com todo mundo. Esse cara você tem que falar para todo mundo. Tem que falar com todo mundo. Tem que falar para todo mundo. Por isso que numa palestra... E é comum isso, pode... Comum. Efetivamente, numa palestra, você tem que falar para os 4. Então você tem que ter material auditivo, material visual de alta qualidade, você tem que ter uma boa oratória e você tem que ter números e dados para os 4 se sentirem confortáveis. Senão um absorve e o outro não. Exatamente, uma palestra tem os 4 quadrantes. Né? É isso aí. Olha, tudo que a gente já falou, como é que eles se comportam nas decisões, pessoal? São atenciosos, avaliam sempre o que a decisão dele vai impactar nos outros, tá certo? E, de novo, são bem planejados, tomam uma decisão, tomam um tempo suficiente, gostam de analisar, de planejar, de pensar bem antes de tomar a decisão. É o cara que está naquela zona de conforto e quer tomar uma decisão bem lenta, bem pensada, bem estruturada, bem metódica, bem sistemática, enfim. É a característica. Em todos esses adjetivos que nós falamos, eles carregam no dia a dia, num perfil desse tipo de estável. Os pontos fortes. Apreciam e apoiam os liderados, consistentes, quando líderes são bem objetivos, comunicação metódica, a gente já falou, são empáticos, são bons ouvintes, e quando muito inflexíveis, ou seja, quando tem a parte muito alta, que está naquele 100% que o Renato falou, eles acabam sendo indecisos, porque acabam não decidindo nada, tudo é postergado, tudo é para amanhã, tudo é para depois, tudo eu vou pensar, acabam sendo indiretos, não dão orientações, porque não decidem, tá certo? Não abordam questões difíceis, porque o próprio tema já fala, ele está na zona de conforto, não quer pensar com coisa que é muito difícil, e não gostam de mudanças, né? Você falou em mudança para um altamente estável, nossa, o cara vai pirar. Pressionou ele espana, que a gente falou, não te atende mais o telefone, já te vê na rua, já passa para o outro lado, ele se sente pressionado. Pressionou, o cara espana. Não tem jeito. Isso é uma coisa importante, pessoal. Você lidar com uma pessoa, talvez seja o mais difícil de você lidar é com o estável aí, talvez seja isso, né? Se o cara espana facilmente, você... Qual é o seu perfil? Ok, mas assim, você lidar... tem que saber como vai abordar. Você espanou um pouquinho, pressionou um pouquinho... porque você pode se tornar inconveniente muito fácil. Muito fácil, é isso que eu estou dizendo. Para todos os perfis têm essa particularidade, todos. Às vezes você precisa convencer um dominante de uma coisa que você tem certeza. E aí? Pode espanar. É óbvio para você, mas o cara não consegue enxergar. Tudo isso é verdade. Olha como esse tema é importante, né? A gente fala, se ficar aqui, acho que estaria tema para o dia inteiro e mais uma semana. Nós fizemos 3 dias de curso, de manhãzinha até à noite. 3 dias. 3 dias. A gente vai ficar 2 horas aqui, ó, quanta coisa a gente falou e quanta coisa ainda poderia ser falado, né? Como é que eles se motivam? Olha lá, eles são pessoas altamente leais, confiáveis, né? Isso, características
inerentes ao perfil estável, gostam de sentir proteção e segurança, zona de conforto de novo, olha lá, nenhuma mudança brusca, zona de conforto de novo, atividades que começam e terminam, né? Ou seja, eles não gostam daquele tipo que uma coisa bem decidida, nada que seja assim muito difícil, muito complicado. Tem início, meio e fim, né? E objetivos de longo prazo aí, de novo, né, pessoal? O marido ideal para as mulheres tem esse perfil, tudo duradouro, né? Um ambiente estável, relaxante, tudo oceano azul, né? Casar com um dominante, não tem pizza de frango, hein, pessoal? Escuta aí. Quais são os pontos de melhoria? Né? É fácil identificar, né, pessoal? Olha lá, tudo que a gente falou, ele tem que ser mais aberto a mudanças, né? O cara tem que... Mudança é uma coisa inerente no dia a dia nosso, né? Não tem como você ficar inerte, estável o resto da vida, né? Mudança faz parte, a dinâmica faz parte da vida, né? Ser mais direto em suas interações, focar em objetivos da equipe, lidar com o confronto construtivamente. Os estáveis não gostam de confronto. Agora, tem confronto que é saudável, né? Tem confronto que é sadio. Então, você saber lidar com o confronto e tirar do confronto uma lição positiva é um negócio importante, é um ponto de melhoria. Ser mais flexível, né? Mostrar mais iniciativa, aumentar o ritmo, né? A pessoa tem o ritmo dele e não sai daquilo, pessoal, não adianta. Aumentar o ritmo, tudo isso são pontos de melhoria que um perfil comportamental estável tem que pensar, parar um pouquinho e tentar melhorar, tá? E o último aí, trabalhar mais para expressar seus pensamentos, opiniões e sentimentos, porque normalmente, como ele para pensar muito, ele não decide, ele acaba não se expressando. Por último, o conforme, pessoal. Conforme é o analítico, esse é o que eu acho mais legal. E olhando para essa foto, pessoal... Olha lá, o que vocês acham que esse perfil tem, pessoal? Tá fácil aí. Vamos lá, o que o analítico gosta? Olhando para essa foto, o que vocês enxergam? Tem um monte de planilhas do Excel. Olha lá. Você acha que um cara desse é perfeccionista? Totalmente. Com certeza. Crítico, organizado, detalhista, é um cara lógico, né? Não adianta. O cara, para ele, é diferente do 1 mais 1,999, quanto é que dá? Não é 2. Não, 0,99, aí seria 3, né? 0,99 dá 1,99999, não é 2. Peguei aí. Já sabe que o Antônio não é conforme. Não, mas eu Não, entendi. fiz uma análise como advogado, 1 mais 1 é 3. Exatamente. O contador, quanto você quer que dê, né? Então, assim, esse não, pessoal. Como você for falar com o Richem, você tem que ir com informação muito detalhada, muito precisa, muito objetiva. Senão, imagina um cara, um conforme, ligando para o banco, falando com a gerente dele, assim, olha, Margarida, como é que foi a aplicação do meu dinheiro aí no mês passado? Quanto é que rendeu? Ah, deu mais ou menos 0,8. Mais ou menos 0,8? O cara quer saber na terceira casa decimal. É 0,7957. O cara é preciso. É dinheiro que está em jogo. O cara é muito detalhista, muito preciso. Focado na precisão, tá? E o Richem é responsável por finanças. Está na cadeira certa. Por causa disso. Focam no processo e são altamente exigentes. Então vamos ver se a gente acertou aí, né? Olha lá. Perfeccionismo, muito consciente em busca de qualidade, sistemático no relacionamento, cara metódico de certa forma, organizado e voltado para o processo, valoriza a verdade e a precisão, tem que ser muito preciso com eles, não adianta você chegar com informação mais ou menos, que você não vai se dar bem com um cara conforme. O cara conforme gosta assim, olha, preto no branco, é isso aqui, está muito bem delineado, muito bem focado, muito preciso, está perfeito. Esse é o cara que, quando você for falar com conforme, você tem que ir nessa linha, senão você não vai se dar bem, tá certo? Normalmente o cara exige muito dele mesmo e exige muito dos outros. Isso é um mal nosso, porque você acaba se autocobrando muito e que as pessoas que trabalham com você acaba, de certa forma, às vezes, exigindo muito. Mas é típico do perfil, de novo, pessoal, não adianta. Eu vejo isso, minhas filhas às vezes brigam comigo, pai, mas é assim, não adianta, é o perfil que a gente tem de exigir muito. Não tem meia verdade, não tem meio, é aquilo, entendeu? É muito certo. Às vezes é muito óbvio para mim e às vezes você acaba sofrendo, né? Você acaba sendo muito justo, e a gente vai ver isso também, e acaba, de certa forma,
não acariciando, ou não tendo um ambiente amigável em determinadas situações no dia a dia, tá? Tem a tendência de se preocupar, porque eles são muito detalhistas, depois se cobram por isso, porque, puxa, será que eu não podia ter feito melhor? Não podia ser mais perfeccionista daquilo que eu já fui? Isso é normal nesse perfil, tá? Eu digo por mim também, às vezes você faz a coisa, fez o melhor possível, e com certeza vai sair se cobrando, puxa, eu podia ter feito melhor, podia ter mais perfeccionista do que eu fui, né? Isso é normal, e às vezes é chato, a pessoa sofre com isso, tem que tentar ser mais flexível, tá? Tem a tendência de se preocupar, como eu falei, e suas decisões são sempre baseadas na lógica. O que é lógico, pessoal? O cara foca naquilo que ele entende como lógico, e de novo, as pessoas de exatas têm muito esse tipo de formação, gostam das coisas muito, muito precisas, tá? Não expressam sua opinião a menos que tenha certeza absoluta daquilo que estão falando. Os pontos fortes, a gente já falou lá, extremamente detalhista, pensa metodicamente, né? Muito sistemático, utiliza a lógica e os fatos, é um cara justo, a justiça para ele, a gente vai ver mais para frente, o cara é muito justo, sofre quando vê alguma coisa no meio ambiente que não tende para esse lado, e é o cara que pega a planilha do Excel lá e fica focado naquilo, às vezes trabalha melhor sozinho em determinadas tarefas do que em grupo. Trabalha em grupo também, evidentemente, mas você dá um negócio para o cara destrinchar, ele fica ali, entendeu? Ele vai num detalhe máximo ali, tenta a perfeição. Isso para quem é autoconforme. O que os caras gostam lá? Quais são os objetivos? Ordem, precisão e justiça. Cara, de novo, a justiça aí, a gente vai falar um pouquinho disso. Na comunicação, são um pouco cautelosos, reservados, focados em promover informações detalhadas, não falam de problemas pessoais, o cara só fala em serviço, só fala em números, só fala em coisas precisas, a parte pessoal dele fica um pouco de lado, tá? Não oferece o ponto de vista e opinião sem ter certeza, a gente já falou, gostam de clareza e são ouvidos em crítica. Se você for apresentar um tema e esse tema não tiver muito bem estruturado, não tiver de certa forma bem lógico, o cara não vai absorver nada e vai te criticar. Não vai dar nem atenção. Nas decisões são determinados, sempre decididos, né? De novo, tomam decisões baseadas na lógica, consideram experiências passadas, né? Isso é importante também, o cara sempre tenta se associar a sua decisão à lógica e alguma coisa que ele já passou. O que de certa forma faz sentido, né? Porque se ele passou por uma experiência e já tem vivido aquilo, de certa forma vira mais lógico para ele e facilita para ele tomar a decisão, tá? E sempre investigam e tomam essa decisão cuidadosamente, se baseado nessas coisas que a gente falou. Os pontos fortes são objetivos e justos com todos, preservam muito a justiça, desenvolve a lógica para eles, processos lógicos é o que o cara gosta, mantém confiança, são detalhistas e são consistentes quando aplicados a normas, né? O cara é bem sistemático, bem metódico. Dá um procedimento para ele, ele vai seguir estritamente aquilo, é mandatório para ele aquele procedimento, aquela conduta. Quando inflexíveis, olha lá, se tornam altamente perfeccionistas, chatos, né? Quando o cara é muito perfeccionista, o cara vira um chato, né? Que nunca tá bom, sempre pode ser melhor. Você fala, pô, o cara é um chato, né? Nunca tá bom para ele, o cara altamente conforme. Difícil de cumprir as normas, porque o cara acaba sendo, de certa forma, tão conforme que acaba, né? A lógica é tudo para ele. E é isso aí, prejudicando a criatividade dos outros. São motivados por padrões de qualidade, acabam tendo uma interação social limitada, porque o cara, né, de certa forma, gosta disso, se motiva com isso, o cara gosta, às vezes, de ficar sozinho e mergulhar num determinado tema, gosta de tarefas detalhadas, organizações lógicas, justiça e objetividade. Isso é uma coisa, eu falo em justiça, pessoal, porque eu sou um altamente conforme também, e às vezes a gente vê injustiça, assiste uma reportagem, alguma coisa, e acontece tanta coisa, né, que a gente vê, eu fico às vezes irritado, sabe? Estou jantando, acabo entrando naquele, faz mal para mim ver aquilo, entendeu? Não sei se quem é altamente conforme talvez vai entender isso, mas acaba, de certa forma, me irritando. Você fala, pô, mas não é possível que o ser humano chegue nesse ponto de fazer uma injustiça desse tipo aqui e cometer um negócio desse, né? Acaba, o perfil é esse, né?
Às vezes a pessoa está do meu lado, minha esposa às vezes briga comigo, e você, pô, você tô irritado, porque você vê uma certa coisa e fala, não é possível, né? Não tem lógica, não tem razão nenhuma de acontecer. Isso é típico de um autoconforme, né? O cara é extremamente justo. Os desafios, quais são os pontos de melhoria? Fazer as coisas certas, não só da maneira correta. Olha só como o cara é perfeccionista. Não basta você fazer de uma maneira correta, você tem que fazer a coisa certa. Às vezes você faz da maneira correta, mas fez errado. Em algum determinado momento aí não deu certo. Tem que dar certo, pessoal, com conforme, sempre certo. Ser menos crítico, o cara acaba sendo crítico de tudo e acaba, de certa forma, às vezes não aceitando ideias. Responde mais rapidamente para alcançar os objetivos da equipe, isso é um desafio para ele também. Lutar para construir relacionamentos com outros membros da equipe, porque às vezes o cara, de certa forma, pega um oposto dele, às vezes é difícil você manter um relacionamento. Exemplos, eu deixo o Renato colocar que está mais preparado do que eu para dar exemplos aí, mas é um ponto de melhoria para eles, tá? Focar menos nos fatos e mais nas pessoas, o cara, de certa forma, tem aquele perfil de extremamente analista, acaba esquecendo das pessoas, né? E se arriscar mais com outros membros da equipe. Bom, pessoal, era isso aí. Não acabou ainda, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, Renato, Marcelo, se vocês quiserem complementar. De novo, não dá para a gente sair daqui identificando o perfil de cada um, não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar para vocês, principalmente, saberem de que cada um se manifesta e reage diferentemente quando submetido a estímulos e saber respeitar a individualidade de cada um. Vocês sabendo isso e guardando aquelas fotos e esse gráfico, pessoal, você consegue pelo menos lembrar um pouquinho mais da apresentação e tentar depois no dia a dia aproveitar e usar isso aí quando vocês forem falar com pessoas altamente conformes ou estáveis ou dominantes. E entender as outras pessoas também. Pô, o cara foi ríspido, tomou essa decisão assim, é típico do perfil. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, eu quero finalizar ainda, não sei se posso finalizar já ou... Finalizar, depois eu faço Tá, então eu queria colocar um vídeo, pessoal, que não tem muito a ver com o tema, mas tem mais com o hacker, né? Mais com o objetivo do nosso treinamento. E assim, pessoal, eu queria, para começar, primeiro fazer uma pergunta. Quem daqui não reclama de nada? De nada, pessoal. Todo mundo reclama aqui? Todo mundo reclamou? Quem não reclama não precisa nem assistir o vídeo. Pode tomar café. Todo mundo reclama aqui? Vamos ver se depois desse vídeo vocês vão reclamar. Então, todo mundo reclama. Todo mundo vai assistir o vídeo? Toca na tela, então. Vamos lá. Não tem nada demais. É um casal dançando, hein? Vamos ver. Na Paulista ainda, hein? I hear Jerusalem bells ringing, Roman Catholic choirs are singing. Be my mirror, my sword, my shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter will call my name. Never known this world, that was when I ruled the world. Preste atenção agora. Vamos ser felizes. I hear Jerusalem bells ringing, Roman Catholic choirs are singing. Be my mirror, my sword, my shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter will call my name. Never known this world, that was when I ruled the world. Pessoal, deu para imaginar? Mexe com a gente, não mexe? O cara, ele tem uma síndrome que ele não teve os membros, não cresceu os membros, nem os braços e nem as pernas. E o cara faz mergulho profissional, é vocalista dessa banda, tem vida normal, entendeu? E casado, tem 2 filhos, Marcos Rossi.
o nome do cara. Se vocês procurarem biografia na internet, vocês vão ver. Tem um americano também, similar, que faz show no mundo inteiro, né? Incrível, né? Quem já conhecia esse vídeo? Incrível, né? O cara ter uma vida desse jeito. Então, acho que depois desse vídeo, pessoal, ninguém vai reclamar nem do café frio, nem do pão torrado e nem de mais nada, porque, cara, o cara chegar onde ele chegou, fazer o que ele faz na situação dele, e a biografia dele contra exemplos, né? Por exemplo, para ser matriculado em escola, teve escola que falou, não, ele vai gastar muita energia no elevador, o elevador é da diretoria, porque ele vai ter que subir pela, sabe? Teve outros que criticaram, quer dizer, ele para se interagir na sociedade teve muito preconceito. Diz que uma vez ele foi chegar perto de uma menina, a menina falou, eu quero um homem inteiro, não quero meio. Coitado, cara, a bibliografia mostra isso. Então, pessoal, é assim, vamos parar um pouquinho para pensar e vamos, né, de certa forma, evitar esse aqui é o típico exemplo, hein, pessoal. Obrigado, é isso aí. Dúvidas com o Marcelo e com o Renato. Olá, pessoal, boa tarde. Terminamos agora a apresentação do Hacker de Mendes. Eu sou o Aldo Mazzini. O pessoal perguntou de onde eu sou. Não, na verdade eu sou de São Paulo, mas o sangue é italiano, né? Sou filho de italiano, gosto muito de lá, mas vamos pro que interessa. O trabalho foi legal, foi muito bom, mais difícil do que eu imaginava. Na verdade, quando eu pensei e peguei o tema, achei que ele era mais fácil, ia desenrolar mais fácil, mas ele é um pouco mais complexo, tive que me dedicar um pouco mais, mas valeu a pena, principalmente pelo conteúdo que foi absorvido e pela praticidade que a gente vai tentar aplicar no dia a dia quando for conversar com alguém, seja numa reunião, seja numa venda, seja em uma ocasião qualquer. Tentar identificar o perfil das pessoas e se comportar de uma maneira que a pessoa seja adapte, né? Ou seja, que você chegue na pessoa da maneira como tem que ser chegado. Achei que foi uma experiência legal, valeu e pretendo pegar mais um desafio mais pra frente aí. Obrigado por isso, pela oportunidade.